Graça e paz, meus irmãos. Eu sou missionário Neto da Igreja em Casa, canal Igreja em Casa. Estou aqui para trazer mais um vídeo nessa tarde e gostaria de convidar você para curtir os nossos vídeos, para se inscrever no nosso canal e compartilhar com mais pessoas o nosso conteúdo. Amém? Eu gostaria de falar um texto aqui, um assunto que de certa forma é um assunto complicado de se falar, porém é necessário, pois estamos vivendo tempos difíceis e nós sabemos que cada dia que passa as pessoas elas se esfriam, elas se afastam da fé verdadeira, e isso não é novidade para nós, pois a palavra de Deus já nos profetizava há muito tempo. Hoje eu quero falar de um assunto cujo tema eu coloco aqui como doente espiritual. Doente espiritual. Quais são as causas que levam uma pessoa a ter uma vida espiritual enferma, uma vida espiritual fraca, né? Quais são as causas? Nós vamos falar sobre as causas, algumas causas, né? São muitas, porém eu quero fazer um vídeo aqui para falar um pouco sobre esse assunto aqui, amém? As causas, também as consequências, dessa vida espiritual, dessa pessoa que passa por esse processo, por essas causas, e como ela se torna, como ela fica depois diante dessa vida dessa forma espiritualmente vivida, amém? Então eu quero ler um texto aqui antes para podermos começar a falar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 9 em diante, que diz o seguinte, do versículo 10 em diante, que diz: versículo 10 diz: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, versículo 11 diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Eram mais nobres, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Versículo 12 diz: Com isso muitos deles creram, muitas mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos, só até aqui então, amém? Até o versículo 13. Nós sabemos aqui que a palavra nos revela que Paulo pregando em Tessalônica, ele não foi tão bem recebido, porém ele foi para Bereia, e a Bíblia diz que quando ele chegou em Bereia, as pessoas que receberam ele em Bereia foram mais nobres, foram mais agradáveis, foram mais receptíveis. E a Bíblia diz que no versículo 11, aqui onde nós estamos lendo, aqui na palavra de Deus, que pois receberam a palavra com toda avidez. O que significa avidez? Então avidez, nós vamos ver aqui no dicionário Strong, o que é que significa avidez. Significa zelo de vida, entusiasmo, inclinação, disposição de mente. Então aqueles homens, aquelas mulheres que ali estavam na sinagoga de Bereia, dos judeus em Bereia, eles receberam a palavra
com entusiasmo. Eles deram crédito à palavra, né? Diz aqui, ó, receberam a palavra com toda avidez. Então é necessário que, para que a palavra surta o efeito nas nossas vidas e nos cause um crescimento, um fortalecimento, é necessário que nós recebamos a palavra. É preciso receber essa palavra. Porque se nós não recebermos a palavra, como a palavra poderá surtir efeito nas nossas vidas? E é preciso que nós recebamos essa palavra não de qualquer forma, mas eles receberam essa palavra com entusiasmo, com a mente aberta, com a disposição de mente para receber, para compreender, de forma que, aqui no versículo 11, continuando, diz, examinando. O Senhor Jesus, ele diz, lá em João, capítulo 5, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinar as Escrituras. Vamos ler aqui em João, para não ficar só com as minhas palavras. Capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqueles homens de Bereia, eles estavam fazendo o quê? Eles receberam a palavra com avidez, com entusiasmo, com a mente disposta a compreender, de forma que eles foram examinar as Escrituras, né? Porque quando nós recebemos a palavra sem vontade, sem entusiasmo, nós não damos crédito, nós não nos preocupamos em buscar entender o que aquela palavra quer nos ensinar. Porém, quando nós damos crédito à palavra, quando nós temos um coração aberto, uma mente disposta a compreender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ministrado para as nossas vidas, nós buscamos examinar, compreender verdadeiramente, entender o que aquele texto, o que aquela palavra está realmente dizendo. Por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos examinar as Escrituras? Para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos absorver aquilo que o homem quer nos ensinar. Não, nós precisamos aprender o que a Bíblia quer nos ensinar. Porque nós sabemos, o Senhor Jesus nos adverte, há muitos anos atrás, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. E o Senhor Jesus disse que enganariam a muitos. Então nós precisamos examinar as Escrituras para não ser enganados pelos falsos profetas, por aqueles que estão mais preocupados em defender uma doutrina de uma denominação do que de defender a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que esses homens e essas mulheres que estavam na sinagoga dos judeus em Bereia, eles examinavam as Escrituras, porém, eles não examinaram uma vez, eles examinavam todos os dias. E qual era o propósito? Por que eles examinavam as Escrituras? Por que eles examinavam a palavra que era pregado para eles? Eles examinavam com um propósito. Eles examinavam essa palavra com um objetivo. E aqui está a resposta para as nossas vidas. Eles diziam, no versículo 11, dizia, para ver se as coisas eram de fato assim. Assim como Paulo ensinava, assim como Timóteo ensinava, assim como Silas ensinava. Então aqueles homens, aquelas mulheres em Bereia, eles tinham um entusiasmo de aprender, de conhecer, de entender se realmente aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo ensinado era de fato assim como eles estavam ensinando. Então, eles iam para onde? Iam para a Bíblia, iam para a fonte da verdade, que é a palavra de Deus, para conferir se aquilo que Paulo estava ensinando, se aquilo que aqueles homens estavam ensinando eram de fato do jeito que eles estavam dizendo. Amém? Então, com isso, o versículo 12 diz, com isso, muitos deles creram. Por quê? Porque eles conferiram
porque eles conferiram a palavra, porque eles examinaram a palavra e compreenderam que de fato era assim como aqueles homens estavam dizendo, porque a verdade, meus irmãos, a verdade é poderosa. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus diz, essas palavras foram diretamente da boca do Senhor Jesus, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por que muitas vezes hoje se ouve muito dizer, por que hoje se fazem festas e fazem congresso, fazem ajuntamentos e dizem, mas ninguém vê uma alma se render, ninguém vê ninguém aceitar Jesus. A gente escuta muitos irmãos dizer isso. Por quê? Porque, infelizmente, é um evangelho corrompido, um evangelho vendido, né? E muitas vezes até mesmo um evangelho anátema, mentiroso, falsificado, né? Para agradar a homens, para fazer a vontade de homens que não tem poder de transformar, não tem poder de atrair. Por isso que nós precisamos voltar ao primeiro amor e pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar a Bíblia do jeito que está escrito, não querendo justificar a nossa doutrina, inventando algo que não está na palavra. Infelizmente, nós estamos vendo nos dias atuais pessoas, para justificar a doutrina, a linha teológica, inventando coisas que não está na Bíblia. Então, muitos deles creram, por quê? Porque examinaram as Escrituras e confirmaram e viram que realmente era de fato daquele jeito. Glória a Deus. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens creram em quem? No Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho que Paulo pregava, ele não pregava de sabedoria humana, ele não pregava para apresentar a ele, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. O fim, o objetivo, o desejo de Paulo era mostrar quem era o Senhor Jesus e não a si mesmo, e não a placa da denominação dele ou a doutrina, porque ele não tinha uma placa, ele não tinha uma denominação, né? Portanto, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em anunciar o reino de Deus, em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito, e as pessoas podiam conferir, e lá estava. Glória a Deus. E esse evangelho, quando é pregado com verdade, né? Com integridade, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para transformar. E eu quero deixar aqui mais um último texto para as nossas vidas, que se encontra em Oséias capítulo 4 e versículo 6. Diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A palavra de Deus é clara. Quando nós rejeitamos a Deus, nós somos rejeitados. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, essa é a palavra de Deus que não muda e que transforma aquele que dá crédito, mas nós precisamos dar crédito. Então, quando a pessoa ela se torna doente espiritualmente, quais são as causas que levam uma pessoa a adoecer espiritualmente? Eu separei algumas causas aqui. A preguiça de buscar, a preguiça de examinar, a preguiça de buscar o conhecimento, de estudar. O comodismo, fica dependente das outras pessoas, fica dependente daquilo que dão, só come o que dão. É um mendigo espiritual, fica na mendigância. Ei, orem por mim. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de estudo da palavra, de busca, da busca do conhecimento, não se esforça. Então essas coisas são causas que levam uma pessoa a viver uma vida espiritual doente. A indiferença, ouve a palavra, mas faz de conta que ouviu um jornal, que ouviu uma notícia qualquer. A palavra de Deus, nós precisamos dar crédito, porque ela tem o poder de transformar a nossa vida.
E a indisciplina. A indisciplina leva a pessoa a ficar doente, porque não tem uma vida constante com Deus, disciplinada. Então nós precisamos entender que nós precisamos deixar o comodismo, a preguiça, a indiferença, a mendigância espiritual e buscar verdadeiramente com entusiasmo, com um coração convicto, com interesse, com a mente aberta, com a mente disposta a aprender, a compreender o Senhor. O Senhor Jesus, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é com o Senhor Jesus que nós precisamos aprender, através da sua palavra. Então as consequências de uma vida espiritual doentia é o quê? Alguém que se torna ignorante, ou seja, não tem conhecimento, fica ignorante a palavra de Deus, ignora. Quando você prega a palavra, muitas vezes não conhece, não tem entendimento. É alguém anêmico espiritualmente, é fraco, não tem força, não tem substância espiritual, é fraco, é religioso, é uma pessoa religiosa. Os judeus que estavam ali em Bereia, que ouviram a palavra antes, eles não aceitaram, que estavam em Tessalônica. Eles não aceitaram, eles eram judeus, era o povo escolhido, porém se tornaram apenas um povo religioso e perseguiam a pregação do verdadeiro evangelho. Então, todas essas causas, ela torna uma pessoa, as consequências que as pessoas vão ter é uma vida ignorante espiritualmente, fraco, religioso e incrédulo. Aqueles homens não davam crédito, os judeus, os anciãos, os doutores da lei, os escribas não davam crédito à palavra de Deus, aquilo que Jesus pregava. Por quê? Porque eles tinham um coração duro, porque eles eram apenas um povo religioso. E que nessa noite, nesse dia, que nesse momento, você que está assistindo, você possa abrir o seu coração e sair do comodismo, sair dessa vida de comodismo, de preguiça espiritual e partir para uma busca do conhecimento, para uma busca de uma aproximação maior do Senhor Jesus Cristo, para uma busca de um entendimento maior do que diz verdadeiramente a palavra de Deus para a sua e para as nossas vidas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página e se inscreva. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Em breve estaremos trazendo outro vídeo em nome de Jesus.